Paz de Cristo, amados. Daqui é o vosso bem-amado pastor Francisco Seca, sempre pela emissão A Verdade. E desta feita viemos para mais uma vez podermos partilhar com os amados a palavra de Deus, ligado ao tema a movimentação do Sol, que é praticamente o tema que estamos a partilhar com os amados durante esses todos os dias. E nós sabemos que por detrás de cada mensagem existe uma bênção, e enquanto nós estamos proferindo esta mensagem para os amados, sabemos que existe uma bênção que o Senhor está a aportar para o seu povo. Porque uma vez que nós estamos falando acerca da movimentação do Sol, não estamos falando isso num prisma científico, mas estamos falando num prisma totalmente bíblico, evangélico e espiritual. E nós estamos evitando todos os esforços para demonstrarmos o quanto verdadeiramente a natureza nos deve ensinar, do jeito que Paulo, ele mesmo, nos afirma. Portanto, querido povo de Deus, nós estamos aqui para aportar mais uma luz e para, portanto, adicionar alguns elementos, porque esse é, portanto, o terceiro vídeo que nós estamos a gravar sobre a movimentação do Sol, porque a nossa ideia é gravarmos todos os vídeos mesmo sobre a movimentação do Sol, e depois, portanto, nós estaremos falando sobre os outros temas. Mas, por enquanto, estamos a evitar os esforços possíveis para que então possamos falar tudo quanto nós, então, Deus nos fez a graça de conhecermos dentro dessa temática sobre a movimentação do Sol em vídeos. Portanto, hoje nós estaremos falando sobre muitas coisas que são de extrema importância para nós, o povo de Deus. Mas antes que eu entre, porque estaremos tocando na questão da paragem do Sol, porque estamos falando acerca da movimentação do Sol, temos que falar de várias maneiras. Vamos ir até mesmo no livro de Êxodo para falar daquele do Sol, Êxodo capítulo 22. Mas por enquanto não estamos ainda ali, nós vamos vir ali, mas por enquanto, queridos, eu quero tomar por hoje a passagem de Josué capítulo 10, onde nós vemos a paragem do Sol. Mas antes que nós toquemos na paragem do Sol, eu quero em primeira instância tocarmos no livro de Êxodo capítulo 32, versículo 19. Êxodo 32, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Só isso é suficiente para nós extrairmos dali uma ideia nisso que nós estamos a falar sobre a movimentação do Sol. No livro de Êxodo, capítulo 32, Deus chama Moisés para que ele pudesse então ir ao seu encontro no monte, e Moisés esteve ali, e Deus pôde então gravar. Ele fez duas tábuas de pedra com o seu dedo, e depois ele escreveu nessas mesmas tábuas as 10 palavras, que pela teologia tem o termo técnico de decálogo. Então Deus escreve o decálogo nessas duas tábuas, e não esqueça o detalhe de que Deus ele mesmo havia feito essas duas tábuas, e Deus entregou essas duas tábuas a Moisés, e Moisés descia com essas duas tábuas para o campo, para o arraial onde se encontrava o povo de Israel. Mas só que enquanto Moisés está descendo com essas duas tábuas, a Bíblia diz que ele encontra embaixo
o pecado manifesto, porque o povo de Israel havia mandado Arão, entregaram a Arão os seus pendentes de ouro, e Arão, portanto, havia feito um bezerro de ouro, e eles estavam dançando, adorando, prostituindo-se diante daquele bezerro de ouro, que era um acto de idolatria. Dessa feita, quando Moisés viu aquela cena toda, ele pegou as duas pedras que Deus havia feito e escrito a sua palavra, ele arremessou as duas pedras, e as duas pedras, portanto, quebraram-se. E dali, Deus vai vir falar depois a Moisés, depois de Deus ter manifesto a sua punição. Deus vai dizer a Moisés para que Moisés pudesse fazer agora duas pedras, quer dizer, Moisés agora é quem deveria fazer, preste atenção, porque as duas pedras que foram partidas, foi Deus quem fez, foi Deus quem escreveu. Mas agora Deus vai dizer a Moisés para ele fazer as duas pedras. Moisés vai fazer as pedras e vai ir trazer a Deus para Deus escrever. Queridos e amados irmãos, preste atenção, que as duas pedras que Moisés foi entregue no monte são pedras que Deus havia feito, são pedras que Deus havia escrito pelo seu próprio dedo. E essas pedras, irmão, quando Moisés desceu com essas pedras saíram da montanha, estavam em cima da montanha, foram feitas em cima da montanha, foram escritas em cima da montanha, mas ela não foi partida em cima da montanha. As pedras desceu com Moisés, e através do pecado que aquelas pedras encontraram embaixo da montanha, no pé da montanha, é que então essas pedras foram quebradas. Queridos e amados irmãos, é necessário que nós prestemos muita atenção, porque esses detalhes verdadeiramente falam do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia toda fala de Jesus, desde Gênesis até Apocalipse. Quando nós vemos no princípio criou Deus, aquele Deus que criou é Jesus. Quando nós vemos no livro de Apocalipse, a última palavra do livro de Apocalipse é a palavra amém. Aquele amém é Jesus. Porque quando ele vai escrever as cartas para as 7 igrejas no livro de Apocalipse capítulo 2, ele vai dizer, assim diz o amém. O amém é uma pessoa, irmão. Então dali compreendemos que Jesus, ele é a temática da Bíblia, desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Mas como isso se encaixa em Jesus? Queridos e amados, compreenda que as pedras que foram compiladas, que foram feitas na montanha, escritas pelo dedo de Deus, representam o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que ele está a sair, essas pedras estão a sair da montanha para vir ser quebrada embaixo da montanha. E a razão delas serem quebradas embaixo da montanha é o pecado. Essa foi a verdadeira razão da morte do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Compreenda que as pedras saíram dos céus, nesse caso em cima da montanha que representa os céus, mas ela veio para ser quebrada embaixo da montanha que representa o mundo, que representa a terra, que era exatamente o lugar onde o pecado estava manifesto. Mas foi através do partimento, queridos e amados irmãos, destas pedras que desceu dos céus, que representam o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando as pedras que representam o nosso Senhor foi partida, é ali onde Deus agora vai vir a Moisés para dizer, traga agora pedras que você mesmo fez. Presta atenção, as pedras que vêm dos céus, que Deus fez e que Deus escreveu, representam o nosso Senhor Jesus Cristo, que saiu dos céus e veio morrer na terra. Mas é através da sua morte na terra que foi dada a oportunidade de outras pedras subirem na montanha para serem escritas pelo dedo
pelo dedo de Deus. O que eu quero dizer com isso? Foi através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo que todos nós nos aproximamos diante de Deus como pedras, como tábulas rasas, para sermos escritos pelo dedo de Deus. Quer dizer que Deus agora está fazendo um trabalho de manifestar tal e igual as palavras que estavam dentro de Jesus, para manifestar em nós. É isso que Paulo vai dizer, que eu estou fazendo um trabalho a fim de manifestar a estatura varonil. A estatura varonil de Cristo em vós. Quer dizer que enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, enquanto o ministério está a fazer o trabalho da pregação da palavra de Deus, estamos sendo escritos as leis de Deus dentro de nós. Mas nós estamos falando acerca da movimentação do sol, e nós falamos que o sol sai de um lugar e ele vem morrer num outro lugar. Ele nasce no oeste e ele faz a sua viagem, ele se movimenta até ao oeste. É no oeste onde ele se põe. E é dali onde nós estamos dizendo, queridos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi gerado nos céus. Estamos a ver que essas duas pedras, elas foram compiladas em cima da montanha, mas ela, querido e amado irmão, não foi quebrada lá em cima, foi quebrada aqui embaixo, aqui na terra, para que através desta feita nos fosse concedida a oportunidade de nós alcançarmos a salvação pela palavra de Deus. Agora, queridos e amados irmãos, eu quero tomar a passagem de Josué capítulo 10. Glórias a Deus. Josué 10. Josué 10, amados, que Deus nos abençoe. Ok? O Senhor seja louvado por tudo. Josué capítulo 10, versículo 12 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Vou ler a outra passagem, amados, já lemos, mas vamos ter que repetir, porque o que nós estaremos falando acerca da paragem do sol, que está diretamente ligada a esta passagem. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, vou ler simplesmente o versículo 1 e 2. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, e tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Queridos e amados irmãos, é necessário que nós compreendamos algo nesta passagem de Josué. Porque a Bíblia diz, enquanto o povo de Israel estava lutando contra os amorreus, uma vez que Josué havia dado conta de que o sol ia se pôr, e que desta feita ele não queria lutar em meio à escuridão, então ele vai dizer para que o sol parasse. E quando o sol parou, ele deu a ordem, e o sol ouviu a voz de um homem, do jeito que a Bíblia diz nos versículos seguintes. A Bíblia diz que Deus, ou então o sol ouviu
a voz de um homem e o sol parou. Só que o sol parou sobre a montanha de Gibeon e a lua, portanto, parou no vale de Ajalon. É necessário que prestemos atenção a estes elementos, irmão, porque o sol parou sobre a montanha, no cume da montanha. Quer dizer que o sol vestiu a montanha, e a lua, ela parou no vale de Ajalon. Quando falamos do cume da montanha, falamos da cabeça, falamos da própria montanha, todo o seu ser. E quando falamos do vale da montanha, falamos do pé da montanha. Quer dizer que o sol se deteve sobre a montanha de Gibeon, e a lua debaixo dos pés, quer dizer, embaixo, nos pés da montanha, podemos dizer, no vale de Ajalon. Por isso é que nós fomos, queridos e amados irmãos, tomar o livro de Apocalipse, capítulo 12. Por isso é que dissemos que o livro de Apocalipse é um resumo. O livro de Apocalipse chega ao ponto de ser mais fácil que o livro de Mateus, que o livro de Marcos, que o livro de João, que o livro de Lucas, amados. O livro de Apocalipse chega a ser mais fácil, por quê? Porque no livro de Apocalipse o Senhor faz um resumo de tudo quanto ele já havia dito. O Senhor pregou sobre os céus no livro de Josué. O Senhor falou sobre a abertura dos céus até mesmo no livro de Êxodo. As pragas. Queridos e amados irmãos, Deus falou de muita coisa. No livro de Josué ele falou de Apocalipse capítulo 12. Irmão, as bestas, ele falou no livro de Daniel. Se lemos o livro de Ezequiel, muitas coisas que nós vemos no livro de Apocalipse são coisas que Deus já havia dito. Deus aqui no livro de Apocalipse faz um resumo. Mas nos evangelhos, irmãos, os evangelhos são os livros, para nós, eu entendo, para mim, é um dos livros mais complicados. Porque Jesus entrou no barco e dormiu. Irmão, só o dormir de Jesus guarda todo o mistério. Por que ele tinha que dormir? Por que os homens que estavam no barco quando a tempestade se manifestou, eles começaram a lutar por eles, até quando eles se renderam, falaram a Jesus, é que Jesus vai levantar e vai então mandar acalmar a tempestade, aleluia. Mas, queridos e amados irmãos, o nosso foco não está ali por hoje. Nós estamos, queridos e amados irmãos, a procurar falar que no livro de Apocalipse capítulo 12, nós vemos aquela mulher que está vestida de sol e a lua embaixo dos seus pés, que Deus já havia demonstrado no Antigo Testamento em forma de montanha, que ficou vestida de sol e a lua no vale de Ajalon, quer dizer, no pé da mesma montanha, que no livro de Josué nos falaram até o nome da montanha, que é Gibeon. Mas é necessário que nós compreendamos que o sol se deteve sobre a montanha por quase um dia. Quer dizer, o sol ficou parado em cima da montanha por um dia. E um dia, queridos e amados irmãos, é necessário que nós compreendamos que esse um dia verdadeiramente fala da graça, o tempo da graça, que a montanha pôde alcançar a luz. Porque enquanto o sol estava sobre a montanha, quer dizer que a luz estava sobre a montanha, mas as trevas se manifestou no vale, porque é a lua que estava presente ali no vale. Quer dizer que ali havia treva, mas em cima da montanha havia a luz, e a luz porta consigo a revelação, porque por definição a luz é um órgão que quando ele se manifesta, ele torna visível todos os outros órgãos que se encontram ao seu derredor. É isso aí, queridos e amados irmãos, porque algo pode aparecer preto, pode aparecer escuro, mas quando a luz se manifesta, é a luz que vem para revelar a verdadeira cor da coisa. Por exemplo, na escuridão, algo vermelho pode aparecer preto, mas quando a luz se manifesta diretamente, irmãos, a luz vem para revelar a realidade, a verdadeira natureza das coisas. Dali compreendemos que quando a luz se manifesta em cima da montanha, a montanha fala de uma mulher.
A montanha fala de uma mulher e a mulher representa também um povo. É um povo que vive a luz. É um povo que alcança, queridos e amados irmãos, a revelação. Enquanto o outro povo que se encontra no vale não vive a revelação, porque ali se encontra a treva, se encontra a escuridão. E entenda, queridos e amados irmãos, que quando o sol se manifesta em cima da montanha, fala da presença da luz, a manifestação da revelação de Deus. E nós somos o povo da montanha. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse que vós sois cidades edificadas sobre o monte. E uma vez que nós estamos edificados sobre o monte, nós vivemos a revelação. Neste exato momento que nós estamos a falar, o povo de Israel se encontra na escuridão. Israel se encontra amado na escuridão. Por isso você vai entender que no livro de Êxodo, quando Moisés, penso que no livro de Êxodo 34, quando Moisés subia no monte para ir falar com Deus, ele tirava o véu e o seu rosto transfigurava-se, o sol, a sua cara brilhava como o sol do meio-dia, irmãos. E quando o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia, irmão, ele descia do monte. Enquanto ele descia do monte, para que Israel não visse a manifestação da glória no seu rosto, a Bíblia diz que Moisés, portanto, tapava, cobria com o véu o seu rosto. Quer dizer que o povo de Israel não tinha contato com a glória, mas quando Moisés subia e lá ele tirava o véu, a sua glória era manifesta na montanha. Quer dizer que o povo da montanha vê a glória, mas o povo debaixo da montanha não vê a glória. Jesus Cristo repetiu isso no livro de Mateus capítulo 17. Ele tomou os seus 12 discípulos, dividiu eles em 2 grupos, um de 9 e outro de 3. Levou os 3, Pedro, João e Tiago, até em cima da montanha. E lá em cima da montanha ele transfigurou-se. E a Bíblia diz que o seu rosto começou começou a brilhar como o sol do meio-dia. E, amados, a Bíblia diz que os presentes em cima do monte viram a manifestação da glória. E diante daquilo, a Bíblia diz que Elias e Moisés apareceram diante da sua presença, pois eles são as 2 asas do sol, irmão. Malaquias capítulo 4, as asas do sol. Nós estaremos falando isso porque Malaquias capítulo 4 está diretamente ligada. É uma promessa para a casa de Israel. E estaremos falando isso porque isso será uma das partes da conclusão da mensagem. Porque vemos ali a elevação do sol. Glórias a Deus. Amado, portanto entenda que quando Jesus Cristo transfigura-se, o seu rosto transparece como o sol do meio-dia. Os que estavam presentes ali, os 3 discípulos, puderam ver a glória. Mas Jesus, depois de ter mostrado aquilo, ele disse: não dizeis nada a ninguém. Quer dizer que o povo que ficou embaixo da montanha ficou na escuridão, mas o povo que subiu em cima da montanha viveu a manifestação do verdadeiro sol que se manifestou ali. Quer dizer que a luz se manifestou em cima da montanha. Quer dizer, a revelação se manifestou em cima da montanha. E nós somos, portanto, o povo da montanha. Nós somos o povo que estamos edificados sobre a montanha. Por isso nós alcançamos a revelação. Nesse exato momento, o povo de Israel se encontra na escuridão, amados. E nós, a igreja, alcançamos o favor, alcançamos, queridos e amados irmãos, a revelação. E nós estaremos falando sobre isso no livro de Gênesis 37. Quando José, nós vamos guardar isso para depois. Nós estaremos, queridos e amados irmãos, a chegar ali. Mas compreenda que o sol ficou parado sobre a montanha por um dia. E entendemos que o um dia fala do tempo da graça. Por isso, vamos ligar isso ao livro de Números, capítulo 14, no seu versículo 34, eu vou ler para vocês. Livro de Números 14. Número 14, 34. O Senhor diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes esta terra,
40 dias, por cada dia 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Queridos e amados no Senhor, devemos compreender que, num ângulo profético, um dia é igual a 1 ano. No ângulo eterno, um dia é igual a 1000 anos. Presta atenção. No ângulo profético, um dia é igual a 1 ano. Quer dizer que quando nós vemos 70 semanas de Daniel, são exatamente 490 anos. Isso é no ângulo profético, amado. Quando nós vemos a última semana, quer dizer que uma vez que a semana é igual a 7 dias, no ângulo profético são 7 anos. Glórias a Deus. Portanto, compreenda, amado, que um dia fala de 1 ano. Quer dizer que um dia que o sol se manifestou em cima da montanha, fala de um ano de graça. 1 ano da presença do sol, 1 ano da presença da luz, 1 ano da manifestação da revelação de Deus sobre a montanha. O nosso Senhor Jesus Cristo, no livro de Lucas capítulo 4, no seu versículo 19, Lucas 4, 19, Lucas 4, 19, ele vai dizer, vou começar a partir do versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano de graça do Senhor. Queridos e amados irmãos, entenda que a presença do sol sobre a montanha por um dia representa o ano de graça que o Senhor manifesta sobre as nações, sobre a igreja das nações, que somos nós, que nesse exato momento o Senhor está presente, a luz dele dissipou toda a treva no nosso meio, e nós estamos vivendo o tempo da revelação. Nós não nos encontramos de forma alguma em meio à treva, porque o haja luz de Deus manifestou-se no nosso meio. Compreenda, irmão, que uma vez que o Senhor, aleluia, publicou, anunciou a partir da sua boca o ano aceitável do Senhor, ou o ano da graça, e ele vai dizer que hoje se cumpriu esta palavra. Não entende hoje em português, irmão. Esse hoje é todo o tempo da graça, quer dizer, todo o ano da graça é o hoje, até nesse exato momento que eu estou a pregar a palavra de Deus aqui. Estamos dentro do hoje. Porque se hoje fala do tempo, queridos e amados irmãos, o tempo da graça é o hoje. Nós estamos a viver a graça. A luz está no nosso meio, irmãos. Portanto, é necessário que a gente compreenda que a paragem do sol é a graça. O Senhor está conosco. O Senhor manifesta a sua luz no nosso meio. A revelação está presente no nosso meio. E eu vou ligar ainda com uma outra passagem. Livro de Deuteronômio, capítulo 24, no seu versículo 5. Deuteronômio 24, 5, diz assim a palavra do Senhor: quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma, por 1 ano inteiro ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher que tomou. Amado irmão, preste atenção. A Bíblia, no livro de Deuteronômio 24, no seu versículo 5, está dizendo que se um homem casar com uma mulher recentemente, ele não deve sair à guerra. Ele deve manifestar alegria à sua esposa. Ele deve manifestar favor, deve manifestar graça à sua esposa num período de 1 ano. Quer dizer que no período de 1 ano ele não sai para a guerra, mas quando o ano termina, ele vai sair para a guerra. Daqui nós precisamos dizendo que Gog Magog não é hoje, Armagedon não é hoje.
Porque durante esse tempo o noivo está casado conosco, porque a Bíblia diz, Paulo vai dizer no livro de Coríntios, que nós estamos casados com o Senhor. E uma vez que nós estamos casados com o Senhor manifesta um ano de graça, em que a luz se manifesta em cima da montanha, que o Senhor publicou no livro de Lucas capítulo 4, versículo 19. Em que ele vai dizer que hoje se cumpriu essa escritura, quer dizer que o ano da graça foi aberto, foi começado. Ele está conosco e a sua presença é a nossa alegria, a sua presença é a graça manifesta, a sua presença é a revelação no nosso meio, a sua presença é a nossa felicidade, porque a luz porta consigo a alegria, porta consigo a felicidade, porta consigo a revelação. E entendemos, queridos e amados irmãos, que uma vez que a luz está no nosso meio, a revelação está no nosso meio. Porque o Senhor está conosco, a luz está conosco, a movimentação do sol. Oh, Papa, Jesus Christ, You are the Almighty God. Se o Senhor é o Todo-Poderoso. Porque alguém que faz as coisas dessa maneira, que desenha ali, para depois aqui vir começar a colorificar o desenho, para mostrar que o desenho é assim. Porque o Senhor desenhou no Antigo Testamento. No Novo Testamento ele agora começou a pintar. Começou a colorificar. Jesus. É isso aí, queridos e amados irmãos. Portanto, compreenda que a paragem do sol é a manifestação da graça, o ano de graça, o ano do favor de Deus. Nesse exato momento nós estamos com o esposo. O Senhor está conosco, Ele não sairá à guerra, ainda está manifestando o seu favor. Ele vai sair à guerra depois. Esse é o momento de nós pregarmos a graça ao povo de Deus. Esse não é momento de nós condenarmos o povo, não é momento de nós colocarmos pesos pesados sobre o povo, mas pelo contrário, é o momento de nós mostrarmos como, aleluia, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo traz benefícios para essas pessoas. Não se levanta ali no altar pregando, falando. Não, prega a palavra. Se não tem palavra, senta. Deixa a mensagem ser pregada pelas pessoas que foram mandatadas, irmão. Porque não é a teologia que faz o pastor, mas é Deus Ele mesmo. Por isso Jesus Cristo falou acerca dos 3 tipos de eunuco. O eunuco que se faz eunuco, o eunuco que é feito eunuco, e o eunuco que nasce eunuco. E no meio desses 3 eunucos, somente um eunuco é o eunuco reconhecido por Deus, o eunuco que nasce eunuco. Porque hoje nós temos muitos eunucos que se fizeram eunuco, muitos eunucos que foram feitos eunuco. Hoje até, amado, é complicado. Porque existem amados até que estão a se chamar pastor. Eu sou profeta, eu sou apóstolo. Não importa se nem... Amado, animal não se chama nome. Deixa Adão te dar nome. É Adão que dá nome, que fala você é isso, você é porco, você é cão, você é Adão, amado. Não, animal não se dá nome. Você não pode se dar nome. Eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou bishop, eu sou arcebishop, eu sou marshal, eu sou catedral, eu sou general. Amados, que tempo nós estamos? Tanta ignorância. E o que nós devemos fazer através da luz da verdade? Estamos a vir para retirar, dissipar a treva, destruir todo tipo de sofisma. Porque quebra-se um ensinamento por um outro ensinamento. Reconhece-se o trigo. Querida, mas reconhece-se o trigo. Quando você tem o trigo, você vai reconhecer o joio melhor. Mas se você não tem nem o trigo, quando vão te trazer joio, vai pensar que é o trigo. E hoje muita gente está nessa situação. Lhes trouxeram o joio como nunca teve trigo. Por isso é que estão desviados e estão a complicar o povo de Deus. Mas esse é o tempo do esclarecimento, em que nós devemos, queridos e amados irmãos, viver a revelação da palavra de Deus. Até eu já ouvi pastor a dizer que nós não precisamos ser ensinados.
É só ler, o Espírito Santo vai te revelar. Amado, onde é que você tirou isso, pastor? Onde é que você tirou isso? Quem te disse que a palavra de Deus não se ensina? Quem te disse que palavra de Deus, você fica num quarto, começa a ler, depois o Espírito Santo vem, começa a te revelar. É assim que a palavra de Deus se aprende. Não é assim. Não é assim. Porque senão, queridos e amados irmãos, o Senhor nem ensinaria. Ele simplesmente diria: olha, não vou vos ensinar nada, deixa só o Espírito Santo vir, leia só a Torá, e o Espírito Santo vai vir. Por que ele ensinou? Por que ele falou das parábolas? Por que ele tanto ensinou? Por que Jesus Cristo ensinou muito? Por que os apóstolos ensinaram? Por que o Paulo, por que Pedro, por que Filipe andavam ensinando? Agora hoje você vai dizer: não precisamos aprender, é só ler, o Espírito Santo vai vir, vai te revelar. Por isso é que estamos a cometer erros graves. Por isso é que estamos a ir pegar até mesmo na sombra. Ah não! Jacó teve 4 mulheres, também vou ter. Irmão, você não sabe por que Jacó teve 4? Porque Jacó teve 4 mulheres, e dessas 4 mulheres ele manifestou os 12. E Paulo vai explicar isso em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6. Ele vai dizer acerca das 4 maneiras de abordar a mensagem de Deus. Na doutrina, na revelação, na profecia e no ensinamento. E destas 4 nós manifestamos o número 12 no povo. Porque o número 12 fala do modelo perfeito. Quer dizer, devemos nos usar desses 4 caminhos de abordagem da mensagem para nós manifestarmos a estatura perfeita no povo. Por isso é que Jacó, para manifestar 12, ele teve que usar esses 4 caminhos, irmão. Muitos até estão aí fazer doutrina na lei. Mas, queridos e amados irmãos, nós queremos evitar esforço para retirar sofisma, matar sofisma através do poder, da presença, da luz, que traz revelação, que traz alegria e que traz a felicidade. Entendemos, queridos e amados irmãos, que uma vez que a luz está presente, a presença da luz, ou então a visitação da luz, é por 1 ano. Por isso, pela Bíblia, nós entendemos que a gravidez dura 1 ano. Livro de Gênesis, capítulo, queridos e amados irmãos, 17. A Bíblia nos vai mostrar, mesmo também no livro de 2 Reis. Vamos ler primeiro o livro de Gênesis. Por isso, queridos e amados irmãos, é necessário que nós compreendamos a palavra de Deus para nós não passarmos a pregar outras coisas e falarmos de coisas que não têm sentido nem cabimento algum. Gênesis capítulo 17. Precisamos sentar, aprender. Precisamos sentar e entender. Eu já ouvi pessoas a falar que não precisamos de ler o Antigo Testamento. Paulo vai dizer no livro de Timóteo 3,16: toda, irmão. Ou tira então aquilo, ele fala só, o Novo Testamento é toda. Agora, pelo fato de não conseguir pregar no Antigo Testamento, não está conseguindo, não está a entender. Por exemplo, quando na lei vão falar que a filha do sacerdote, quando casar com estranho, ela não tem direito às coisas santas, mas ela tem que ser ou divorciada ou viúva para voltar na casa do pai e ter direito a coisas. Não está a conseguir pregar isso. Não precisamos ler. Precisamos ler. Porque Jesus Cristo, preste atenção, o livro que ele mais usou durante os 4 evangelhos, os outros irmãos que fizeram estudos nos provaram e nos mostraram que o livro que mais Jesus Cristo usou nos 4 evangelhos é o livro de Deuteronômio, o livro mais usado. Não é lei? E por que ele disse que eu vim para cumprir? Mateus capítulo 5, sobre versículo 17. Eu não vim para quebrar, vim para cumprir. Agora, se você não consegue pregar no Antigo Testamento e vir fazer conclusão no Novo Testamento, não diz, não precisamos, fala você e não entende, não precisa, deixa para as pessoas que são mandatadas.
Mateus capítulo 17. Versículo 2. Gênesis, desculpa. Ok? Ou 18. Gênesis 18. Ok. Gênesis 18, a partir do versículo 9. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Eila, aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu a Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Querido amado, compreenda que o período da gravidez, biblicamente falando, é o período de 1 ano. Porque Deus vai dizer que no próximo ano, nesse tempo, Sara terá um filho. Próximo ano, nesse tempo, é período de quanto tempo? Período de 1 ano. Outra segunda testemunha, vamos ver no livro de 2 Reis, capítulo 4. Eliseu vai falar à mulher sunamita que próximo ano, nesta mesma época, tu terás um filho. Quer dizer que a duração da gravidez é de 1 ano. Por isso o Apocalipse capítulo 12 vai nos mostrar, queridos e amados irmãos, que a mulher que estava grávida estava agora no momento de dar à luz. Quer dizer que era agora o fim do tempo da graça. Para se manifestar o momento de tribulação. Quer dizer, no fim do tempo da graça, estamos a ver que a mulher, ela está com dores de parto para dar à luz. Quer dizer, o momento dela dar à luz é o momento do fim da graça. É o fim do 1 ano de graça. Queridos e amados irmãos, é assim que se prega a palavra de Deus. A gravidez, quer dizer, a gravidez, biblicamente falando, tem duração de 1 ano. Isto fala acerca do período da visitação de Deus às nações, que tem período de 1 ano. Por isso é que o sol parou sobre a montanha num período de 1 dia, que profeticamente é igual a 1 ano. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos que estão a seguir a mensagem do Senhor. Entenda ainda, irmão, que no livro de Êxodo capítulo 12, Deus havia dito que o cordeiro tinha que ser de 1 ano. Quer dizer, cordeiro de 1 ano quer dizer cobre a viagem de 1 ano. Por isso, a morte do verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, na cruz, a sua morte cobre o período da viagem da igreja na terra de 1 ano. E, amados, entenda que a ideia, a sugestão de Pedro, no livro de Mateus capítulo 17, quando ele vai dizer: não, Senhor, estamos aqui, vamos então fazer 3 tendas. Uma tenda para o Senhor, outra tenda para Moisés, outra tenda para Elias. A sugestão dele é profética. Porque Pedro não falava à toa. Quando ele disse: Senhor, quando Jesus perguntou o que as pessoas acham dele, e Pedro vai dizer que não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus vai lhe dizer que não foi o sangue nem a carne, não foi o sangue nem a carne que tu revelou, mas o meu Pai te revelou. E Pedro era sempre aquele que, quando falava, Jesus olhava. Mesmo a ideia de Pedro em Mateus 17 é profética, irmão, foi revelação. Porque ele estava profetizando o período milenar, em que nós vamos celebrar a festa das tendas, a festa dos tabernáculos, em que nós estaremos presentes, o Senhor vai se manifestar. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que ele vai manifestar o tabernáculo, o verdadeiro tabernáculo vai se manifestar no nosso meio, ele vai tabernacular no nosso meio. Isso é no período do milênio. E quando, queridos e amados irmãos, a segunda vinda de Jesus para manifestar a abertura do período milenar, ele virá como a elevação do sol.
Por isso é que Malaquias vai dizer que na sua segunda vinda ele virá com as duas asas, as asas do sol, que fala de Elias e Moisés que vão preceder o caminho, antes que o sol se manifesta. E quando o sol se manifestar, queridos e amados irmãos, ele vai entrar dentro de uma tenda. É isso que Pedro vai dizer em Mateus 17. Ele estava a profetizar, queridos e amados irmãos. Compreendemos ainda que o cordeiro de um ano verdadeiramente cobre o período todo de um ano. E neste tempo em que nós estamos, é o momento de nós entendermos as coisas de Deus, alcançarmos o favor, a graça de Deus, porque o sol está presente no nosso meio. Dali, queridos e amados irmãos, compreendemos que a paragem do sol sobre a montanha fala do tempo em que nós estamos, porque o sol está no nosso meio, a luz é manifesta no nosso meio, nós não nos encontramos na treva, a revelação está conosco e nós devemos exaurir de tudo quanto o Senhor nos tem manifesto através da sua graça. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe rica e poderosamente a nossa nação Angola.